China e Taiwan, será que vai ser a terceira guerra mundial? Fala aí, galera do Ranking, beleza? A gente sabe que tem muita gente falando do assunto. Vamos aqui fazer um breve vídeo também explicando para você entender o contexto. Gosto bastante do assunto, estudei bastante o assunto de China, Taiwan, estive lá, tive a oportunidade de ir algumas vezes a Taiwan e muitas vezes para a China. Vamos ver se a gente consegue dar uma pincelada para entender o que está acontecendo. Um pouco de histórico primeiro, tem pouca gente falando da história da região, vou fazer bem resumido. Mas basicamente você tem a China, que é o país mais populoso, com mais gente no mundo, e o terceiro, se não me engano, maior país em dimensão. Historicamente, a China tem razão em dizer que Taiwan, mais ou menos, sempre pertenceu ao mundo chinês. São pessoas de etnia chinesa, que falam chinês, que moram lá. Taiwan é uma ilha que fica mais ou menos 200 quilômetros da costa da China. Então, guardadas as proporções, é tipo você comparar tipo, o Brasil com Ilha de Marajó. Ilha de Marajó lá, se tivesse um pouco mais de gente do que tem hoje, um pouquinho mais afastada da costa. Só que o que aconteceu, pessoal? No final do século XIX, lá 1890 e tralalá, teve uma guerra importante entre China e Japão. O Japão estava se industrializando, se desenvolvendo, aquela ideia moderna de colonialismo, né, de conquistar outras terras. O Japão vence a guerra com a China e toma Taiwan para si. Então Taiwan, essa ilha, passa a ser uma colônia do Japão, lá do final do século XIX, até lá do final do século XIX, até 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Então todo mundo lembra, Japão lá contra os Estados Unidos, Pearl Harbor, tal, bomba atômica, tal. Acaba, o Japão perde a guerra e devolve Taiwan para a China. Bom, passa mais ou menos 30 anos, começa uma nova guerra entre Japão e China, em que o Japão invade a China e tenta conquistar o território chinês. Isso já está mais próximo da época da Segunda Guerra Mundial, 1930 e pouco. E aí começa uma longa guerra, que é uma guerra que vai durar até o final da Segunda Guerra Mundial, em que o Japão é dono de Taiwan, ele conquistou lá no final do século XIX, e o Japão está tentando conquistar a China naquela guerra maluca em que os próprios chineses estão meio que divididos. De um lado tem o pessoal capitalista, liderado por um sujeito chamado General Chiang Kai-shek, e do lado comunista está o pessoal liderado pelo famoso Mao Tse-tung, o infame Mao Tse-tung, o líder comunista socialista. A China mais ou menos se junta para lutar contra os japoneses, vem a bomba atômica, Hiroshima, Nagasaki, todo mundo lembra desses casos. O Japão se rende, acaba a guerra em 1945, lá para o final do ano, e o Japão devolve a ilha de Taiwan para a China, que é um território chinês, cheio de chinês que falam chinês. E aí a China fica lá unificada por um período bem curto, na mão dos nacionalistas capitalistas que estão liderados pelo Chiang Kai-shek, aquele general que eu falei. Só que a China não fica pacificada nesse momento. De 45 até mais ou menos 1949, você tem uma guerra civil, você tem uma grande guerra entre o lado capitalista e o lado comunista do Mao Tse-tung. Vai passando os anos, no final o lado comunista acaba vencendo e conquista Beijing, conquista o território, e resta ao Chiang Kai-shek fugir do país. É nesse momento que o pessoal capitalista do Chiang Kai-shek fala, bom, os comunistas venceram, estão dominando o país todo, estão ocupando tudo, vamos se mandar daqui, para onde que a gente pode ir fugir e ficar razoavelmente seguros? Vamos para uma ilha mais protegida chamada Taiwan. Então ele pega os soldados que sobraram dele, o dinheiro que ele tinha, os recursos que ele tinha, entra em um monte de barco, fogem para Taiwan e ficam lá em Taiwan, fazem um governo temporário, naquela esperança de um dia reconquistar o continente. E aí que vem essa grande cisão, tá? Daí que vem a treta, ela começa no ano de 49, com a fugida do Chiang Kai-shek e o pessoal do capitalismo para Taiwan, e fica o Mao Tse-tung com o comunismo controlando a China. E aí, obviamente, os dois se odeiam porque os dois têm uma demanda, os dois têm um anúncio de que eles são os legítimos herdeiros, os legítimos governantes da China como um todo. Então, eles concordam até que a China é um país só que os capitalistas estão lá em Taiwan, começam a implantar a receita capitalista aliada aos Estados Unidos, e o Mao Tse-tung, com o comunismo, implanta a receita comunista aliada à União Soviética. Vai passando o tempo, a gente sabe o que acontece quando você implanta comunismo e capitalismo. Obviamente, Taiwan começa a disparar, a renda per capita cresce, inovação, tecnologia, desenvolvimento. Inicialmente é um país autoritário, tá? O Chiang Kai-shek com o partido dele único, um país autoritário que tem meio que uma ditadura com viés capitalista de livre mercado. A riqueza começa a explodir, Taiwan chega a ser 15 vezes mais rico per capita do que a China comunista,
e o comunismo fica lá estagnado, lá com Mao Tse-tung, praticamente andando de lado, até empobrecendo. Aí vem o famoso grande salto para frente, a Revolução Cultural, todas as barbaridades que o comunismo implantou na China, causando o maior número de mortos da história humana. Estima-se de 40 a 100 milhões de mortos causados pela devastação comunista, socialista na China. Enquanto isso, Taiwan se desenvolve e vira o famoso tigre asiático, né? Quem lembra dos tigres asiáticos? São pequenos países asiáticos que no pós-guerra acabam implantando o pacote capitalista de livre mercado, acabam ficando ricos, como por exemplo Coreia do Sul, o Japão também se desenvolve muito e Taiwan. Em algum momento, Taiwan acaba se conformando, falando, olha, a gente aqui é pequenininho, nós somos uma ilha aqui com 20 milhões de pessoas, a gente não vai reconquistar a China, então começa a caminhar num desejo de virar um país independente. Tem um sistema econômico diferente, tem um governo diferente, quer se separar e realmente não fazer parte, não voltar a fazer parte da China. E a política de Beijing, a política comunista, sempre foi, dá para entender a lógica deles, aquilo que eles falam até hoje. Taiwan é uma província rebelde, Taiwan faz parte da China e um dia, mais cedo ou mais tarde, nós vamos unificar, seja pacificamente ou seja à força. Esse é o discurso de Beijing que nunca mudou. Claro que a gente sabe que ao longo do período do Mao Tse-tung a China comunista foi só barbaridade, só miséria. Tem relatos de pais comendo, devorando os filhos de tanta fome, realmente uma fome no campo desgraçada, revolução cultural, professores sendo denunciados pelos alunos, levados para campo de prisioneiros, mortes, assassinatos, tortura, realmente um regime de terror. Só que eventualmente no ano de 76, se não me engano, morre Mao Tse-tung e vem um outro líder da China, que é o Deng Xiaoping, que ele começa a estudar um pouco mais sistema econômico, ele faz a famosa fala, enriquecer é glorioso, ou seja, ele começa a implantar reformas capitalistas na China. Então a China começa a deixar de ser um regime socialista comunista, passa a implantar regiões, né, regiões na costa, especialmente como, por exemplo, Shenzhen, Guangzhou, Zhuhai, Shanghai, regiões na costa da China que ele começa a falar, ó, nessa região vamos experimentar aqui o famoso livre mercado, pode vir indústrias de fora, pode vir fábricas, pode vir investimento, a gente vai baixar imposto, vamos simplificar, você vai poder ter propriedade privada. E aí os próprios líderes chineses começam a perceber que aquilo é bom, a economia chinesa começa a decolar e você vê que a China realmente, a renda per capita, depois desse período, quando vira a chavinha, desliga o botão lá comunismo e liga o botão, ainda que em partes, né, aos poucos, liga o botão capitalismo, não tem a menor dúvida, é só cego que não enxerga isso, a China começa a decolar e a riqueza começa a subir muito. Nesse período é interessante notar que Taiwan, que já estava muito desenvolvido com grandes empresas, empresas de tecnologia, começam a investir na China e levar suas fábricas e fazer produção na China, aproveitando a mão de obra mais barata e os recursos naturais. Então, esses investimentos de Taiwan ajudam a alavancar a China. Então, hoje a situação, o que eles chamam de uma ambiguidade estratégica. Taiwan não se declara independente, porque isso corre o risco de provocar uma invasão, um ataque realmente da China para reunificar essa tal da província rebelde, né? Imagina se você fosse aqui o caso do Brasil, imagina se a galera da Ilha de Marajó de repente declara a independência do Brasil, fala, não, nós não queremos mais fazer parte, vamos fazer outro país, separa do Brasil a Ilha de Marajó, passa 70 anos, os caras morrem, tem filho, tem neto, e aí os netos dos caras que fizeram a independência agora estão sob risco de ser invadido pelo Brasil. Imagina que o Brasil ficasse lá, só nesse caso, só para a gente fazer um paralelo, né? Ficasse lá, não, eu tenho que recuperar Marajó, esses rebeldes de Marajó, vamos trazer de volta a nossa ilha. É isso que está acontecendo hoje. O pessoal de Taiwan, que são hoje cerca de 25 milhões de pessoas, não quer fazer parte da China. Não quer fazer parte de um regime autoritário, de uma ditadura, que ainda que ficou mais rico, que está evoluindo, que está melhorando em muitas coisas, ainda é um lugar autoritário e Taiwan é um país democrático, que tem uma democracia vibrante, tem partidos políticos, eles querem a sua liberdade. E a China, por outro lado, considera Taiwan uma província rebelde e fala que qualquer tentativa de reconhecer Taiwan, de independência, qualquer símbolo de que talvez eles vão realmente declarar independência, pode provocar uma invasão militar chinesa. Em termos de comparação, é bizarro. A diferença é muito mais gritante do que, por exemplo, Rússia e Ucrânia. A Rússia ela é muitas vezes mais forte que a Ucrânia, 8, 10 vezes, mas a China é muitas mais vezes mais forte que Taiwan. Para ter uma comparação, a população de Taiwan é 25 milhões, a China é 1,3 bilhão. Estamos falando aí de quase 60 vezes mais em termos de população. Em termos de PIB, como Taiwan é mais rico por pessoa, o PIB não é 60 vezes, é cerca de 20 vezes maior, o PIB da China. E em termos de gasto militar, o gasto da China é cerca de 10 vezes maior do que Taiwan. Então é 10-1 em termos de força militar. Isso não significa que uma invasão seria fácil, porque
Toda guerra tem seus riscos, toda guerra tem um alto imponderável, e quando você está falando de atravessar 200 quilômetros de mar e ter que fazer uma invasão anfíbia, né? Você tem que levar transportes de tropas, navios, atravessar esse canal, esse estreito de Taiwan, fazer uma invasão de uma ilha que está fortemente armada, o risco é altíssimo. Existem muitos mísseis anti-navio que Taiwan pode disparar, tem formas de se proteger. Taiwan tem uma aliança militar com os Estados Unidos, então teoricamente, no caso de uma invasão, os Estados Unidos são obrigados via tratado a sair em defesa de Taiwan, ainda que a gente saiba que a chance de ter uma guerra é baixa, ninguém quer uma guerra efetivamente, tem muito blefe, muito jogo de cena para ninguém sair feio na foto. A gente sabe que é que nem um barril de pólvora, se você acender um fósforozinho lá perto do barril, você não sabe onde vai queimar, aonde pode explodir. Uma guerra entre China e Taiwan seria catastrófica para o mundo. Para ter uma ideia, Rússia e Ucrânia ia parecer um passeio no parque. Porque Taiwan é o centro de toda praticamente indústria de semicondutores do mundo, componentes-chave para todo o mundo da eletrônica, todo o mundo da tecnologia, da internet, dos devices, tudo. A China é o maior fabricante do planeta, então uma guerra entre eles seria muito, muito, muito mais impactante, podendo talvez trazer os Estados Unidos, o que levaria a uma possível terceira guerra mundial. Seria impensável, isso é uma catástrofe sem tamanho. Claro que os Estados Unidos ainda são uma força militar muito superior à China, tem décadas à frente da China em desenvolvimento, um investimento militar muito maior, uma força em porta-aviões, mas a China está muito avançada em guerra cibernética e mísseis anti-navio. Então a China tem um desenvolvimento de uma forte capacidade do que eles chamam de Area Negation Missiles, que é o míssil que nega a área. Porque a China, se ela invadir Taiwan, o que ela gostaria de fazer é manter os navios americanos, os porta-aviões americanos longe de Taiwan. Então eles têm mísseis capazes de atingir milhares de quilômetros fora da costa, então fazendo com que navios americanos não possam se aproximar de Taiwan sob o risco de serem afundados pelos mísseis chineses. Então o grande estopim agora foi a visita da Nancy Pelosi do parlamento americano, uma pessoa mais sênior dos últimos 25 anos a visitar Taiwan, e quando um país visita o outro, como se fosse um sinal de reconhecimento. Então foi visto pela China como uma provocação, como os Estados Unidos mandando um recado, dizendo, se começarem a brincar com Taiwan, nós estamos aqui do lado deles, nós vamos defender. Posso estar enganado, mas considero uma atitude correta dos americanos. Acredito que as democracias, elas têm que estar sempre unidas e sempre firmes diante do autoritarismo. Se a gente deixar, assim como na Rússia, o cara invadiu a Ucrânia, se deixar solto, depois vai pegar outro país passa um recado muito ruim para ditadores autoritários, todos os tiranetes do planeta, e o que vale é a força e a negociação já não vale mais nada, então os países teriam que, nessa visão, se armar e começar a invadir uns aos outros, e quem for mais forte vence. Essa é uma visão terrível para o mundo que não interessa para ninguém. Espero que tenha sido interessante esse material, e se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.